Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma aula. Nessa aula a gente vai trabalhar esse assunto aqui chamado Downsizing, né? Professor, que nome feio é esse, né? Então vamos estudar esse Downsizing, né? Professor, o que é esse Downsizing? Cara, é uma ferramenta da administração, né? Professor, assim, uma frase para ter um juízo de valor sobre essa ferramenta Downsizing, gente, é eliminar processos desnecessários, né? Tem uma ferramenta da administração que tem aí como uma das suas funções a eliminação de processos desnecessários. Claro que nós temos que explicar bastante sobre isso. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês, olha só, um exemplo prático, do meu jeito, o jeitão do professor Luiz aí, né? Pense numa banda, tá? E essa banda aí tem 15 participantes, 15 membros, né? Tem lá 2 bateristas, tem 4 baixos, tem 4 caras no violão, 3 vocal, enfim, uma banda completa, né? Uma banda completa, né? 15 pessoas nessa banda. Gente, aí é o seguinte, né? Aí a banda contrata uma consultoria, eu acho que tem bastante gente aqui, né? Acho que a gente podia reduzir um pouco, acho que tem alguns processos desnecessários. Aí começa a fazer um downsizing, né? Então tem 15, a banda toca, aquele é maravilhosa, né? Olha, os instrumentos falam por si só pela quantidade de instrumentos, né? Bacana, tá lá. Aí começa a fazer o downsizing. O que o cara faz? Pega, elimina lá um baixo. Então de 15 ficou 14. E aí, cara, aí é o seguinte, começou a tocar, a banda fez o show normalmente, né? Fez o show normalmente. Somente aqueles ouvidos, né, altamente apurados que conseguem perceber aí a ausência de um baixo nessa banda, né? Eu estou dizendo esse exemplo aí, gente, tá? Estou usando esse exemplo aí. Eu não sou da área da música, então posso estar falando alguma bobagem aí, mas eu quero que você tenha o juízo de valor do exemplo, para você entender essa ferramenta. Tira mais um, tá? 13. Somente aqueles ouvidos muito apurados, que é o público 0,01% da massa total consegue perceber. Aí tira outro. Né? Aí está 9, 8. Quando deu 8, o público já começou o quê? A perceber a ausência de algo, ou seja, prejudicou a qualidade. Aí tem que parar. Ou seja, o downsizing é exatamente isso. É uma redução, tá certo? É uma redução da organização para ajustar no fundamental da organização. Essa é a essência do downsizing. A gente vai explicar muitas coisas aqui, coisas interessantes, uma aula show para a galera, com muitos exercícios, e eu tenho certeza, galera, ó, papo reto com vocês, assista até o fim aí, preste atenção, faça exercício com o professor, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo. Vem comigo aqui, né? Professor, este assunto aqui está vinculado aonde mais, né? Cara, esse aqui é um assunto muito vinculado também à reengenharia de processos, tá? E é um assunto também vinculado lá na qualidade total. Eu gosto sempre de fazer esses complementos aqui, porque o aluno do LAC, o aluno do professor Luiz Antônio, tem que ter uma visão sistêmica da aula. Com essa visão sistêmica da aula, ele tem um juízo de valor mais apurado e com esse juízo de valor consegue discernir melhor as aulas. Ok? Então vamos lá, o que é downsizing, né? Vem comigo aqui, né? Downsizing que em português significa achatamento, né? Então, esse achatamento aqui, nós vamos estudar também enxugamento. Então, ó, downsizing, você tem que lembrar, ó, achatamento, enxugamento da organização. É uma técnica conhecida em todo o mundo que visa a eliminação de processos desnecessários. Professor, então o objetivo do downsizing, você tem que vencer as suas paixões na administração. Qual que é? A eliminação de processos desnecessários, que engessam a empresa e atrapalham a tomada de decisão com o objetivo de criar uma organização mais eficiente e enxuta possível, né? Então está aqui o conceito de downsizing, bacana, né? Professor, os nossos grandes ícones da administração, professor Adalberto Chiavenato, professor Antônio Maximiano, diz o que sobre downsizing, né? O professor nosso, Adalberto Chiavenato, eles chamam downsizing também de enxugamento. Então está aí para vocês. Então, professor, na prova, está lá no comando da questão enxugamento. Opa! Você tem que vincular a palavra enxugamento à palavra downsizing, né? É o vice-versa. Então, por que diz o professor Adalberto Chiavenato? O professor Adalberto Chiavenato, ele fala que vai ter um enxugamento de quê? Ó,
da estrutura organizacional. Ó, ela tem vários níveis hierárquicos, ela vai reduzir. E ela reduz esses níveis hierárquicos para quê? Para a decisão ficar mais próxima aqui, da onde os fatos estão acontecendo, acontece para ser mais eficiente, mais rápido, mais ágil, assim por diante. Vamos lá. Então, enxugamento é a redução de níveis hierárquicos, nunca se esqueçam disso, tá? De uma organização para manter o essencial e a aproximação da base em relação à cúpula. Geralmente é acompanhado de descentralização. A gente ser descentralização, poder decisório, né? A centralização está na cúpula, descentralização mais próximo onde os fatos ocorrem. O enxugamento acontece por meio da redução de níveis hierárquicos ao essencial, eliminando posições de nível intermediário, a fim de aproximar o nível operacional do nível institucional e simplificar e compactar as organizações. Então, aí para vocês aí a interpretação do professor Idalberto Chiavenato. Então, o que você tem que levar para a prova? Redução dos níveis hierárquicos. Quais desses níveis serão eliminados? Os intermediários. Permanece a cúpula e permanece a operação. Tá certo? Isso aqui também, essa ferramenta vem junto com a ferramenta da descentralização. Nesse quesito, nós temos uma aula que nós trabalhamos o quê? Descentralização e centralização. Vale a pena você dar uma assistida de novo nessa aula. Exercício, né? Vamos lá. TJ Rondônia CESP 2015. Assinale a opção que apresenta um termo que designa a redução dos níveis hierárquicos de uma organização. Está aí, né? Olhando essa questão aqui, vocês podem ter certeza que foi uma questão retirada do livro do professor Idalberto Chiavenato. O professor Idalberto Chiavenato, ele chama essa redução de níveis de quê? De enxugamento. E já sabe que enxugamento é a mesma coisa do que downsizer, né? Vou ler de novo aqui para vocês. Ó. Enxugamento é a redução de níveis hierárquicos de uma organização para manter o essencial e a aproximação da base em relação à cúpula. Geralmente é acompanhado de descentralização. O enxugamento acontece por meio da redução de níveis hierárquicos ao essencial, eliminando posições de níveis intermediário, a fim de aproximar o nível operacional do nível institucional e simplificar e compactar as organizações. Ó, então, temos aqui a letra D, né? C, né? Professor, empowerment. Empowerment é o empoderamento, né? Uma ferramenta lá de motivação, de você delegar responsabilidades no sentido de motivar as pessoas. Outsource significa o quê? Ó? Significa terceirização. Ó. Temos turnover. Turnover é a rotatividade do pessoal. Desculpa, um assunto vinculado lá à gestão de pessoas. Então, aí, questão muito fácil do CESP, letra C. Tá? Letra C. Objetivo do downsizer, né? Então, nós sabemos, downsizer é eliminar processos desnecessários. Além disso, com essa eliminação, nós temos o quê? Consequentemente, uma redução dos custos, né? Custo direto, custo com pessoal, com certeza, né? E um dos motivos, né, que vão ser fundamentais no processo de escolha do downsize, exatamente é isso aqui, ó, redução de custos, né? As organizações estão inchadas, têm que reduzir sua despesa, então aplicam um downsize, né? Principalmente aí em períodos de crise. Segundo objetivo, rapidez na tomada de decisão. Lembra do enxugamento? Olha, a estrutura, né, bastante piramidal. Você reduz, a partir do momento a comunicação fica com espaço mais curto para transitar. Com espaço mais curto para transitar, você tem uma tomada de decisão mais rápida, né? Resposta mais rápida às ações do concorrente, né? Ou seja, você fica mais veloz, mais ágil, mais eficiente, menor, né? Comunicação menos distorcida e mais rápido, né? Voltando um pouquinho aqui, ó, ações mais rápidas do concorrente, né? O que significa? Rapaz, o que se move mais rápido? Uma coisa grande ou uma coisa pequena? Gente, a coisa pequena, né? É parecendo um elefante, né? Um elefante ó, grandão, até se movimentar, a energia que tem que se dispor, né? Agora você pega uma raposa, né? Raposa pequenininha, ó, certo? Rápido, mais ágil, né? Tem que pensar. Então, quanto maior a organização, mais lenta essa organização é, pode ter certeza. Não serve, esse pensamento não serve somente para o downsize, serve para várias outras aí, né? Comigo aqui, ó. Comunicação menos distorcida e mais rápida, porque fica mais, né, descentralizada. Manutenção da orientação para a ação com menos análise
e paralisia, ou seja, mais rápido, né? Você vai diminuindo, né? Você não tem que envolver muitas pessoas, promoção de sinergias dentro da empresa, elevação da moral na gerência geral, e criação de um foco nas necessidades do cliente e não nos procedimentos internos, né? O interno, intermediário, meio, né? Então você vai reduzindo o foco no cliente, né? Aumento da produtividade dos gerentes, por quê? Porque você reduz aí a gerência intermediária, para que fica mais enxuto, você potencializa mais, né? Ok? Etapas para a implementação do downsizer, né? Para que o método atinja seus objetivos principais, mostrados acima, é preciso que a empresa e seus gestores sigam as seguintes etapas. Ok. Na administração, cara, tudo tem que ser sistematizado, tudo tem que ser organizado. Tá? Então, tudo tem que ter um planejamento. Isso é o pensamento administrativo. Já estudamos. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma organização, você tem que ter uma direção, você tem que ter um controle, downsizing também. Tá? Você não pode implementar uma ação dessa muito importante, você reduzir os níveis hierárquicos sem planejamento. Então, requer o quê? O planejamento, definição de metas, elaboração de princípios básicos, coleta de fatos, identificação de oportunidades, planejamento de melhorias e, finalmente, a execução. Ou seja, você tem que colocar esse projeto no papel, né? Pontos importantes ainda sobre o downsizing, que eu quero explicar para a galera, envolve também análise dos custos e da evolução dos indicadores, né? O que eu conto? Quanto está custando a organização e a evolução desse custo, os indicadores, se está... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor, professor espetacular. Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso site. Se você quer assistir o final dessa aula, aliás, se você quer fazer o nosso curso aí específico para a Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, convido vocês a acessarem lá concurso.com.br, que esse curso para o cargo de oficial administrativo custa apenas aí 10 parcelinhas de R$20, 75 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. É um curso garantido, é um curso que eu tenho certeza que você vai se adaptar ao nosso sistema, porque nós temos um projeto pedagógico chamado de Personal Coach. Todo dia você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essa meta de estudos, eu tenho certeza que você ficará hiper competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no LAC Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo que você pode fazer o download gratuitamente deste material. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Foi!